A graça e a paz, meus queridos irmãos, bom dia para você, que você tenha um dia de vitória, um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Amém? Vamos começar o nosso dia declarando a bênção de Deus na nossa vida e eu estou feliz de que você esteja conosco aqui nesse devocional, acompanhando diariamente. Você sabe que nós estamos fazendo um devocional, né, agora no YouTube. Há muitos anos nós fazíamos apenas no WhatsApp, mandávamos, né? Agora você já pode entrar direto no YouTube e acompanhar esse período de devocional e estaremos orando no final. Amém? Queridos, eu quero ler um texto da palavra com você. É um texto que eu gosto muito, muito mesmo. E eu gostaria que você prestasse atenção. Eu tenho certeza que você já conhece esse texto, mas abra o seu coração. Amém? Atos, capítulo 16, eu quero ler do 22 ao 26. Levantou-se a multidão, ainda unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. E ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Queridos, esse texto é muito maravilhoso, é uma palavra assim que traz muito refrigério para minha alma, porque você sabe que a gente passa um tempo atribulado, correria, cansaço, mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, essa palavra ela tem poder de vida. Entenda uma coisa, você pode estar passando o que for. Se você dedicar tempo para ouvir, para ler a palavra, você vai crescer muito, você vai se fortalecer muito e você vai ter muito mais ânimo diante das lutas. Então, quanto mais nós lemos, quanto mais nós buscamos a Deus, mais fortalecidos nós ficamos. E esse texto é tremendo. Esse texto ele fala sobre Paulo e Silas, que eles estavam pregando, e as pessoas daquela cidade, então, se revoltaram contra a palavra que eles estavam pregando. Eles estavam falando sobre Jesus, sobre a ressurreição de Cristo, sobre o poder da fé em Jesus Cristo. Então, eles foram açoitados, eles apanharam. A palavra diz que os pretores rasgaram as roupas deles, açoitaram, bateram neles e depois de bater, prenderam, levaram eles presos. E eles não se contentaram em ficar por aí. Eles levaram Paulo e Silas para o pior lugar. É lá para o fundo da cadeia, onde era úmido, sabe? Onde não havia claridade. Era o pior lugar. Como se não bastasse, eles prenderam os pés, amarraram os pés deles, para que eles não fugissem. Mas fugir como? Né? Mas era para judiar, era para fazê-los sofrer realmente. Sabe, queridos? E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero perguntar algo que você possa se perguntar isso. Como você se comporta diante das lutas que você enfrenta? Como que eu, Carla, me comporto diante das lutas, das batalhas que estão na minha frente, que se apresentam nas nossas vidas? Como que é o nosso comportamento? O que nós fazemos? Bom,
Tem pessoas que quando estão passando por uma batalha, a tendência delas é se isolar. Diante de um estresse, diante de um problema, tem pessoas que se isolam, elas ficam caladas, né? Elas não querem conversar com ninguém, elas não querem se abrir com ninguém, elas só querem ficar no mundinho delas. Tem pessoas que, quando estão passando por aflições, elas deixam o seu pensamento ser tumultuado por negativismo. O que é isso? Pensamentos negativos, olha, que vem e vem e vem. Então a pessoa, ela está passando, enfrentando um problema, mas ela acaba piorando a situação, porque ela só vê o lado negativo, ela só vê os nãos, ela só vê as impossibilidades. Então, a pessoa fica com seu pensamento atribulado, sua mente cansada. Porque os pensamentos de, eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo, sempre me falaram que eu nunca ia mudar, eu não vou mudar. Pensamentos negativos. Olha, essa situação não tem jeito. Né? A pessoa está enfrentando um problema no casamento, aí ela pensa, olha, meu casamento não tem jeito. É disso aqui para pior. Então, tem pessoas que, nas tribulações, nos momentos difíceis, de desafios, elas deixam os pensamentos negativos tomarem conta da sua mente. Outras pessoas, eu falei que algumas pessoas se isolam, outras deixam os pensamentos, negativos tomar conta da sua mente, outras, elas murmuram, nada tá bom, tudo tá ruim, né? Ela fala pelos, vamos usar um termo assim, que eu lembro que eu ouvia muito quando era criança, fala pelos cotovelos, né? Que é a pessoa que fala demais e fala. Então, cada pessoa, diante dos problemas, ela tem uma reação, né? Algumas também ficam desanimadas, um desânimo. E elas, por causa do desânimo, acabam deixando de tomar atitudes que poderiam favorecê-la, poderiam ajudá-las. Pessoas que deixam a tristeza tomar conta, a desesperança. Isso é terrível. Quando a pessoa perde a esperança, ela está com tantos problemas que ela perde a esperança. Não tem mais solução, não tem mais jeito, acabou mesmo. Então, cada pessoa vai reagir de um jeito. Mas eu quero falar para você que eu acho lindo esse texto, porque ele nos mostra que é possível nós termos uma atitude diferente, embora com problemas, embora com adversidades, nós podemos ter atitudes diferentes. Né? Esses dois homens, Paulo e Silas, eles tiveram uma atitude muito diferente, né? Uma atitude assim louvável, uma atitude que tem muito a ensinar para nós, muito a ensinar. O que eles fazem? Eles são levados prisioneiros, eles vão para o pior lugar, eles estão machucados, eles estão sangrando, eles foram presos injustamente, porém, eles resolveram prestar um culto a Deus, mesmo na prisão. Eles prestaram um culto particular a Deus. Ali não tinha igreja montada, não tinha louvores, assim, alguém tocando violão, não tinha. Tinha dois homens machucados, feridos, o corpo ferido, mas a alma sarada. Nós precisamos entender isso. Eles estavam presos fisicamente, mas a alma deles livre. A alma deles amando, adorando, glorificando a Deus. Isso é o culto particular, quando eu decido glorificar a Deus, quando eu decido exaltar a Deus, mesmo diante dos problemas que eu enfrento.
Então, a palavra de Deus diz que meia-noite, era para estar dormindo, né? Meia-noite, é hora de estar dormindo, gente. Não, é hora de adorar. Eles estavam adorando, eles estavam orando. Queridos, que coisa maravilhosa. Nós precisamos aprender que, mesmo com todas as lutas, nós devemos orar. Nós devemos adorar, louvar a Deus. Você sabe que eu não sou muito boa para cantar, né? A minha voz, ela não ganha altura, mas eu vivo cantando, cantarolando. E mesmo quando as coisas não estão muito bem, eu gosto de ficar cantarolando baixinho. E eu tenho um negócio comigo. Sabe aquele dia que você acorda meio para baixo? Sabe? Esse dia é o dia que eu pego meu celular e coloco um hino bem alto, coloco um hino bem animado, bem pentecostal. Eu lembro que teve um tempo que eu ouvia tanto, né? Que meu marido foi comprar um sonzinho para mim. E ele estragou, agora há pouco tempo ele estragou, ele foi comprou outro, que ele sabe que eu gosto. E isso é maravilhoso. Isso acalma a minha alma. Então, nós precisamos ter estratégias de como nos comportar diante dos vendavais. É orando, clamando a Deus, louvando a Deus, mantendo a nossa fé inabalável. Aqueles homens estavam louvando e orando, porque a fé deles não foi abalada pelas chicotadas. As chicotadas machucaram o corpo, mas a alma estava sarada. Então nós precisamos encontrar em Deus, sabe, essa maturidade para aprender a lidar com os problemas, não fugir, não nos abater. A gente abate, mas não podemos viver abatidos, né? E a gente precisa aprender esses escapes para viver melhor. Eu estava me lembrando agora há pouco que quando eu era criança, eu via muito uma expressão que tem sabe, que é muito interessante, que diz assim: quem canta os males espanta. Eu cresci ouvindo isso. Na verdade, lá em casa eu nem sei quem falava essas coisas, mas eu lembro nitidamente de eu crescer ouvindo esse termo, né? Quem canta os males espanta. Eu quero dizer mais, quem louva a Deus, quem canta para Deus, se enche de paz, se enche de alegria, de renovo, de esperança, de fé. Então, você pode estar passando as lutas, mas passe adorando a Deus, passe orando, sabe, tendo intimidade com o Senhor. Fale com Ele qual é a sua situação, fale com Ele qual que é a sua luta, sabe? Fale, mas adore, levante cantando um hino em agradecimento a Deus, que você possa manter sua fé inabalável. E para finalizar, aquela atitude desses dois homens, de Paulo e Silas, foi tão impactante que houve um terremoto, porque eles fizeram a parte deles. Qual que é a parte deles? Mantiveram a fé em Jesus Cristo, eles louvavam e eles oravam. Em contrapartida, Deus operou um milagre, porque a palavra de Deus diz que, enquanto eles estavam cantando, houve um grande terremoto. E esse terremoto abalou a estrutura da prisão. Esse terremoto fez com que aquelas cadeias que estavam nos pés deles se quebrassem, as portas se abriram, sabe? Então, eu quero falar para você, Deus, Ele sempre age em nosso favor. Mas nós precisamos ter atitudes no nosso dia a dia, sabe, de acordo com os desafios e confrontos que nós enfrentamos, nós precisamos nos posicionar em fé,
em esperança, em oração, em clamor, em adoração. E o milagre, ele vai te alcançar. Então aqueles homens experimentaram um milagre extraordinário, porque eles não estavam dormindo, eles não estavam murmurando, eles não estavam decepcionados com Deus, eles não estavam questionando Deus, eles não estavam pensando, por que Deus permitiu, eu estava pregando a palavra, não. Eles mantiveram a fé, eles oraram e adoraram. Então essa é a palavra para nós hoje e eu quero orar por você. Amém, meus queridos? Vamos orar. Oh, Paizinho querido, damos graças a Ti, Pai. Conforme a Tua palavra diz, ó Deus, houve um terremoto, houve um milagre ali na vida de Paulo e Silas, porque eles compreenderam, eles entenderam que mesmo diante daquela tribulação que eles estavam passando, manter a fé era tudo de bom na vida deles. Eles entenderam que orar, que adorar iria abrir porta dos milagres na vida deles. Deus, que nós possamos ser adoradores, que nós possamos ter o nosso coração cheio de fé, cheio de esperança, que nós possamos depositar, Senhor, a nossa alegria, a nossa fé no Senhor todos os dias. Oh Deus, independente, meu Pai, de problemas que nós enfrentamos, que nós possamos estar com a nossa fé focada no Senhor, que nós possamos sempre prestar um culto, o nosso culto particular ao Senhor, todos os dias, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que talvez está enfrentando tantas batalhas, Senhor, tantas lutas. Ó Deus, que ela está cansada. Talvez ela está, ó Deus, como eu compartilhei no início, está desanimada. Ela quer se isolar. Sabe, Pai, ela quer ficar no seu cantinho. Ela está sendo bombardeada. Oh Deus, entra com providência na vida dessa pessoa hoje. Entra agora, Senhor, na vida dela. Oh Deus, muda, Senhor, as circunstâncias que parece, sabe, que não tem solução. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. É a Tua palavra que diz e a nossa fé está na Tua palavra, Senhor. Então nós oramos nesta hora que o Senhor venha aplacar a aflição dos corações, as angústias, sobretudo que nós possamos confiar no Senhor, sabe, esperar no Senhor, porque certamente a bonança virá sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Que você guarde essa palavra, viva essa palavra em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus te abençoe.